Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Encheram o Brasil de universidades. Em evento evangélico realizado em Brasília na tarde de terça-feira, dia 5, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é pastor, criticou o número de universidades públicas criadas em governos anteriores, sinalizando que há um excesso de instituições de ensino superior. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje nós comentaremos a fala do ministro da Educação a respeito de um suposto excesso de universidades públicas no Brasil. Trataremos também sobre o corte no orçamento da ciência e tecnologia. E fica por aqui até o final do programa, porque nós vamos lhe apresentar uma excelente dica cultural para o final de semana. Vem comigo, está começando Educação em Destaque. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse em evento evangélico realizado na Igreja Batista Central em Brasília na terça-feira, dia 5, que há um excesso de universidades no Brasil. Ele também fez críticas a governos anteriores na condução da educação no país. Ribeiro, que também é pastor, participou do simpósio Cidadania Cristã, promovido pela CONSEAB, Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil. Ele afirmou, abre aspas para o ministro da Educação, uma casa só se sustenta se ela tiver um bom alicerce. E o alicerce na educação, que é o meu tema hoje, é a alfabetização. Como é que se pode imaginar alguém construir uma casa começando pelo telhado? Quando eu falo em universidade, que foi democratizada, como se canta por aí, encheram de telhado, esqueceram do alicerce. E o que nós temos hoje? Jovens que são analfabetas funcionais, não entendem o que leem. Fecha aspas. Em 9 de agosto, em entrevista ao programa Novo Sem Censura da TV Brasil, o ministro polemizou também, ao falar que a inclusão de alunos com necessidades especiais atrapalha o aprendizado de outras crianças sem a mesma condição. Naquela entrevista, Ribeiro disse ainda que, abre aspas, universidade deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade, fecha aspas. Segundo ele, os institutos federais, que formam técnicos, serão a grande vedete do futuro, ou seja, os protagonistas. Como fica claro, o pastor Milton Ribeiro não reúne condições mínimas para conduzir o Ministério da Importância do Ministério da Educação em um país com carências tão acentuadas como é o caso do Brasil. No entanto, é importante considerar que Ribeiro não é ministro porque tem as condições, sejam acadêmicas, sejam administrativas para tanto. Milton Ribeiro é ministro porque ele compartilha da ideologia que caracteriza o governo Bolsonaro, que é a retirada de direitos do povo e a comercialização dos serviços públicos. Milton Ribeiro já é o terceiro ministro da Educação. Ao final do terceiro ano de mandato do presidente, o MEC ainda não foi capaz de apresentar uma única proposta, um projeto, uma ideia, alguma iniciativa que vise melhorar a educação no Brasil. Da creche à pós-graduação, o Ministério da Educação tem se mostrado um deserto de ideias que leve em consideração a melhoria da educação e o seu papel estratégico como indutora de políticas públicas de promoção do desenvolvimento nacional. Portanto, não é concebível, não é aceitável que um ministro da Educação considere excessivo o número de universidades públicas existente no Brasil. Ao todo, a Rede Federal de Ensino possui 69 universidades federais, que reúnem 1.300.000 estudantes. Nós estamos falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes. Sim, são apenas 69 universidades federais. O Brasil tem 6,5 milhões de universitários, sendo 6,3 milhões em cursos de graduação. Porém, o ensino superior é hegemonicamente privado no Brasil. Apenas um quarto dos estudantes de graduação, ou seja, 26,3%, está matriculado em instituições de ensino superior públicas.
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Educação 2019, divulgada em julho de 2020 pelo IBGE, ao menos 6 em cada 10 jovens que concluem o ensino médio não continuam a estudar. Dos 13,8 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que já têm ao menos o ensino médio completo, mas não prosseguem com os estudos no ensino superior, 44,4% deles argumentam que precisavam trabalhar e outros 17,5% alegaram falta de recursos. Não só o número de universidades públicas não é suficiente para atender à demanda de estudantes que saem do ensino médio todo ano, como as condições de trabalho de professores e técnicos que atuam nessas instituições têm sido cada vez mais precarizadas, como denunciam os sindicatos que representam essas categorias. O ATENS Sindicato Nacional, por exemplo, que é o Sindicato dos Técnicos de Nível Superior das IFES, tem feito sucessivas campanhas denunciando as condições de trabalho desses profissionais. O ministro não pode ignorar que o financiamento da educação brasileira retrocede a cada ano do governo que ele integra. As universidades e os institutos federais estão com dificuldades orçamentárias para fechar o ano. Em 2021, a Rede Federal de Educação Superior possui 4,3 bilhões previstos para gastos discricionários, como água, luz, segurança, investimentos e pagamentos de bolsas a estudantes vulneráveis. Esse valor, no entanto, é 18% menor do que o orçamento de 2020, o que corresponde a cerca de 1 bilhão. Neste momento em que se pressiona para a volta do trabalho presencial em muitas universidades e institutos, falta até produtos básicos para o tipo de higienização imposto pela pandemia do novo coronavírus. E aí, o discurso do ministro se revela ainda mais falacioso quando se sabe que o governo do qual ele faz parte também não promove a educação infantil, que ele diz ser a prioridade da sua gestão. Matéria do jornal Folha de São Paulo do dia 11, segunda-feira, apresenta dados preocupantes em relação ao acesso de crianças às creches e à educação infantil. De acordo com a reportagem assinada pelo jornalista Paulo Saldanha e intitulada "Número de crianças em creche cai sob Bolsonaro e Brasil fica mais longe da meta", alguns dados merecem atenção e revelam a falácia do discurso de Milton Ribeiro. A proporção de crianças matriculadas em creches recuou em 2020 sob o governo Jair Bolsonaro, mesmo antes da pandemia. Assim, fica ainda mais remota a chance de o país alcançar a meta de ter metade das crianças de até 3 anos na escola até 2024, como prevê o Plano Nacional de Educação. Cálculo com base em dados de 2020 mostra que nem um terço, 31% das crianças de 0 a 3 anos estavam em creche no ano passado. Em 2019 eram 32%. E o leve recuo interrompe um ritmo de avanço dos últimos anos. Sob Bolsonaro, o Ministério da Educação reduziu os investimentos para apoiar redes municipais na oferta de educação infantil. O número de matrículas em creches teve, em 2020, antes do fechamento das escolas em função da pandemia, a primeira retração em 2 décadas. Os gastos federais com construção de creches nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro somaram 403,7 milhões. Não chegam à metade dos gastos em 2015 e 2016, início da gestão passada, mesmo em valores nominais. Na pré-escola, cuja matrícula é obrigatória, a taxa de cobertura em 2020 é de 81% entre os que têm 4 e 5 anos, sendo que 1,6 milhão de crianças dessa faixa etária estão fora da escola. Esses números são do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, uma entidade ligada aos Tribunais de Contas dos Estados. Os percentuais levam em conta matrículas em escolas públicas e privadas, mas 73% dos alunos da educação infantil estão nas redes municipais. Portanto, escorado em um fundamentalismo econômico que condena o Estado à subserviência ao mercado e o cidadão à insuficiência de direitos, Milton Ribeiro atenta contra o futuro do Brasil. Ele se revela um subministro a serviço de um subgoverno. E agora nós comentaremos os cortes que o governo está fazendo aí no orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia.
O Ministério da Economia orientou a Comissão Mista de Orçamento a fazer corte de 92% dos recursos destinados à ciência. No dia 6 de outubro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, famoso Paulo Guedes, enviou o ofício número 438 de 2021 à presidente da Comissão Mista do Orçamento, a senadora Rosa de Freitas, com a proposta de modificação do PLN 16 de 2021. O referido projeto de lei, com um total de 690 milhões de reais, destinava inicialmente 655 milhões dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A proposta do Ministério da Economia dilui os recursos previstos no PLN 16 por diversos órgãos do Poder Executivo e cortou o valor alocado originalmente ao Ministério da Ciência e Tecnologia de 655 milhões para 55 milhões de reais. É bom que se diga aqui que 655 milhões que estavam previstos já é um subfinanciamento de ciência e tecnologia, mas o governo achou que não, achou que era muito dinheiro, então ele tira 600 milhões e deixa apenas 55 milhões de reais. Essa iniciativa do Ministério da Economia fere o espírito original do projeto de lei, que nasceu da necessidade de se adequar ao orçamento após a promulgação da Lei Complementar 177 de 2021, que impede o contingenciamento dos recursos do FNDCT. A Lei 177 foi fruto de uma grande movimentação nacional das instituições acadêmicas e científicas para garantir que os recursos do FNDCT possam ser efetivamente disponibilizados para a ciência e inovação. Como não poderia deixar de ser, essas instituições manifestaram sua reprovação à iniciativa da pasta comandada por Paulo Guedes. Procurado pelo Jornal da USP, o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e também professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o Renato Janine Ribeiro, afirmou, abre aspas para o Janine, esse governo parece mesmo ser movido pelo espírito do mal. Fecha aspas, ressaltando que o corte ocorreu no mesmo dia em que o presidente da República vetou a distribuição de absorventes higiênicos para mulheres pobres. Ele classificou a alteração do projeto de lei como um, abre aspas novamente, procedimento quase que sorrateiro e mais um ataque à ciência nacional. E Janine concluiu, é visível que esse governo não vai dar trégua em favor da ciência. Não vamos nos calar diante disso. Fecha aspas. Já o físico Luiz Davidovich, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, classificou o ocorrido como mais uma facada do Ministério da Economia na ciência nacional. Abre aspas para o Davidovich. É mais um estratagema para reduzir os recursos para pesquisa e desenvolvimento. Fecha aspas. Por outro lado, o ministro Marcos Pontes, do MCTI, falou brevemente sobre o assunto na sexta-feira, dia 8. Foi numa cerimônia de abertura da primeira Feira Brasileira do Nióbio, realizada no Centro Nacional de Pesquisa e Energia e Materiais, em Campinas. Disse o Marcos Pontes, abre aspas, ontem não foi um dia muito bom com relação ao orçamento, mas a vida da gente é assim, tem um dia bom, um dia ruim, fecha aspas. O astronauta disse isso na presença do presidente Bolsonaro e de várias outras autoridades do governo. Vale destacar que o orçamento do MCTI para este ano foi cortado em 29% em relação a 2020, quando ele já havia sido reduzido em mais de 50% em relação a 2013, segundo o levantamento feito pela economista Fernanda de Negri, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O orçamento do CNPq, que é definido pelo Ministério, por sua vez, tem menos de 24 milhões disponíveis para fomento neste ano. E assim está o financiamento de ciência e tecnologia, o Ministério do astronauta Marcos Pontes. E vamos agora à nossa dica cultural para o final de semana. Na semana passada, como você sabe, o presidente Bolsonaro vetou o projeto de lei de autoria da deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, que foi aprovado na Câmara e no Senado e prevê a distribuição gratuita de absorventes femininos para estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua. A decisão do presidente é tão absurda que eu fiquei imaginando como seria uma sociedade ideal para alguém que odeia tanto as mulheres como é o caso do presidente. Sim, porque só pode se tratar de ódio quando uma pessoa, um homem, diz sobre a única filha que ele tem
que ela é fruto de uma fraquejada, como já disse o presidente Bolsonaro. E pensando sobre isso, eu me lembrei de uma série que a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o SINDEDUTEC, a professora Rosângela, me indicou em uma conversa recente nossa, quando nós falávamos exatamente sobre essa forma como o presidente trata as mulheres, né? Portanto, essa dica, uma dica aí da professora Rosângela, é a série O Conto da Aia. O Conto da Aia é uma série dramática criada por um autor chamado Bruce Miller e já está na sua 4ª temporada. E no Brasil ela está disponível no Amazon Prime e no Globoplay. Baseado na obra de Margaret Atwood, o programa se passa na distopia de Gilead, uma sociedade totalitária que foi anteriormente parte dos Estados Unidos. Enfrentando desastres ambientais e uma taxa de natalidade em queda, Gilead é governada por um fundamentalismo religioso que trata as mulheres como propriedade do Estado. Como uma das poucas mulheres férteis restantes, Alfred, que é um papel da Elizabeth Moss, vive na casa do comandante Waterford, como uma aia, que é uma das castas de mulheres forçadas à servidão sexual, como uma última tentativa, assim, desesperada de repovoar um mundo que está devastado. Então, se você já assistiu a série, deixe os seus comentários nas nossas redes sociais. E se você concorda que o Conto de Aia representa o tipo de sociedade desejada pelo presidente, né? Esse presidente que diz que a sua única filha é fruto de uma fraquejada, você comenta aí nas redes e a gente vai acompanhar esses comentários. Por enquanto é isso, estamos chegando ao final do nosso programa, esse programa de estreia, acontecendo exatamente no dia 15 de outubro, dia dos professores, dia do professor, dia da professora. Eu agradeço a você que nos acompanhou aqui. Esperamos que você tenha gostado desse programa, tá? Educação em Destaque é feito com muito carinho para você, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Lembra que o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o SINDEDUTEC, e o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado do Pará, o SINDEPROIFESPA. E você também pode apoiar esse podcast, compartilhando o nosso conteúdo nas suas redes sociais, e assim você faz com que muito mais gente possa ter acesso a esse programa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.